Cerquilha o Jardim Secreto, capítulo 1. Não sobrou ninguém. Mary Lennox era uma menina de 9 anos que vivia na Índia com seus pais. Ela não era uma criança feliz. Desde muito pequena, havia sido criada por empregados que faziam tudo o que ela queria. Sua mãe era uma mulher muito bonita, mas pouco interessada na própria filha. Ela preferia festas, eventos sociais e a companhia de outras pessoas. Por isso, Mary cresceu acostumada a dar ordens e esperar que todos obedecessem imediatamente. Ela raramente via seus pais e passava a maior parte do tempo com sua ama e outros empregados da casa. Por ser tão mimada e pouco acostumada ao carinho verdadeiro, Mary tornou-se uma menina de temperamento difícil. Era irritadiça, egoísta e tinha dificuldade em se relacionar com as pessoas. Em uma manhã muito quente, algo parecia diferente na grande casa onde morava. Mary acordou e percebeu que havia um estranho silêncio no ambiente. Ninguém entrou em seu quarto como de costume. Nenhuma criada veio ajudá-la a se vestir. Nenhuma voz familiar podia ser ouvida pelos corredores. Irritada, Mary levantou-se e chamou pelos empregados. Mas ninguém respondeu. Sem entender o que estava acontecendo, ela saiu do quarto e caminhou pelos longos corredores da casa. Tudo parecia abandonado. Depois de algum tempo, encontrou uma das poucas criadas que ainda permaneciam no local. A mulher parecia assustada e nervosa. Mary exigiu explicações, mas a criada apenas pediu que ela voltasse ao quarto. A menina, acostumada a ser obedecida, ficou ainda mais contrariada. O que Mary não sabia era que uma grave epidemia havia se espalhado rapidamente pela região. Muitas pessoas adoeceram em pouco tempo. O medo tomou conta da cidade. Empregados fugiram, casas ficaram vazias, e o caos se instalou. Enquanto tudo isso acontecia, Mary permanecia isolada, sem compreender a gravidade da situação. Horas depois, alguns oficiais ingleses chegaram à residência. Foi então que Mary descobriu que seus pais haviam falecido. A notícia mudou completamente sua vida. Pela primeira vez, ela se viu completamente sozinha. Não havia mãe para cuidar dela. Não havia pai para protegê-la. Não havia empregados atentos às suas exigências. Ela era apenas uma menina assustada em um mundo que, de repente, havia se tornado desconhecido. Os adultos ao seu redor conversavam sobre o que deveria ser feito com ela. Ninguém parecia saber exatamente para onde Mary iria. Algumas pessoas comentavam sobre parentes distantes na Inglaterra. Outras demonstravam surpresa ao descobrir que aquela criança existia, já que seus pais raramente falavam sobre ela. Mary ouviu fragmentos das conversas, mas não compreendia completamente o que tudo aquilo significava. Ela apenas sentia um vazio crescente. Pela primeira vez em sua vida, experimentava a sensação de não pertencer a lugar algum. Dias depois, decidiu-se que Mary seria enviada para a Inglaterra. Ela passaria a viver com seu tio, Archibald Craven, um homem reservado que morava em uma enorme propriedade chamada Misselthwaite Manor. Ninguém sabia muito sobre ele. Diziam que era rico, diziam que era solitário, e que raramente recebia visitas. Enquanto o navio que a levaria para sua nova vida era preparado, Mary permanecia silenciosa. Observava tudo ao seu redor com curiosidade e insegurança. A Índia, que sempre conhecera, estava ficando para trás. À sua frente existia apenas o desconhecido. Sem perceber, aquela jornada marcaria o início de uma transformação profunda. A menina egoísta e fechada que embarcou naquele navio ainda não sabia que encontraria amizades inesperadas. Não imaginava que descobriria segredos escondidos há muitos anos, e muito menos que um jardim esquecido mudaria sua vida para sempre. Mas toda grande mudança começa com pequenos passos, e, para Mary Lennox, essa nova história estava apenas começando. O Jardim Secreto, capítulo 2. A senhorita Mary bem ao contrário após uma longa viagem pelo mar. Mary Lennox finalmente chegou à Inglaterra. Tudo parecia completamente diferente do que conhecia na Índia. O céu era cinzento, o ar era frio e o vento soprava com intensidade. Não havia o calor intenso ao qual estava acostumada, nem os inúmeros empregados que atendiam a todos os seus desejos. Ao desembarcar, Mary foi recebida pela senhora Medlock, governanta da propriedade de seu tio, Archibald Craven.
A mulher tinha uma aparência séria e uma postura firme. Desde o primeiro momento, deixou claro que não estava ali para agradar a menina. Durante a longa viagem de trem até Misselthwaite Manor, a senhora Medlock explicou algumas coisas importantes. Seu tio é um homem muito reservado, disse ela. Ele raramente permanece em casa e não gosta de ser incomodado. Mary ouviu em silêncio. A mansão é enorme, continuou a governanta. Existem centenas de quartos, mas muitos permanecem fechados. Você deverá ficar em sua ala da casa e não explorar lugares onde não foi autorizada a entrar. A menina sentiu-se desconfortável. Nunca ninguém havia lhe dado tantas regras. A paisagem vista pela janela também parecia estranha. Campos vastos se estendiam por toda parte, cobertos pela vegetação típica da charneca inglesa. Não havia movimento. Não havia cidades movimentadas, apenas uma imensidão silenciosa. Depois de muitas horas, finalmente chegaram a Misselthwaite Manor. A enorme construção de pedra parecia antiga e misteriosa. Suas paredes eram cobertas por eras, e inúmeras janelas observavam silenciosamente a chegada da nova moradora. Mary sentiu um arrepio. A casa parecia esconder segredos. Ao entrar, percebeu que o interior era tão grandioso quanto o exterior. Corredores extensos, escadarias imponentes, salas silenciosas, tudo parecia frio e distante. A senhora Medlock conduziu Mary até seus aposentos. O quarto era confortável, mas impessoal. Quando ficou sozinha, Mary sentiu algo que raramente havia experimentado: solidão. Na Índia, mesmo sem receber a atenção verdadeira dos pais, sempre havia pessoas ao seu redor. Agora, pela primeira vez, estava praticamente sozinha. Na manhã seguinte, Mary despertou cedo. O silêncio da mansão era impressionante. Pouco depois, uma jovem criada entrou em seu quarto. Seu nome era Martha. Diferente dos empregados que Mary conhecia na Índia, Martha falava de maneira simples e direta. Ela não demonstrava medo da menina, nem parecia disposta a obedecer cegamente a todas as suas vontades. Mary estranhou esse comportamento. Você vai se vestir sozinha? Perguntou Martha. A menina ficou surpresa. Jamais havia se vestido sozinha. Eu nunca fiz isso, respondeu, irritada. Martha pareceu admirada. Nunca? Bem, talvez esteja na hora de aprender. Mary não gostou da sugestão, mas percebeu que as coisas funcionavam de maneira diferente naquele lugar. Enquanto conversavam, Martha contou sobre sua família. Falou dos irmãos, da mãe, da vida simples que levavam. Mary ouviu tudo com curiosidade. Nunca havia conhecido pessoas que falassem tão naturalmente sobre afeto e convivência familiar. Antes de sair, Martha comentou sobre a charneca que cercava a propriedade. Descreveu sua beleza selvagem e o ar puro que fazia bem à saúde. Sugeriu que Mary passasse algum tempo ao ar livre. Inicialmente, a ideia não agradou a menina, mas o tédio começou a incomodá-la. Sem brinquedos, sem companhia, sem distrações, talvez explorar os jardins fosse melhor do que permanecer sozinha no quarto. Pela primeira vez, Mary começou a perceber que aquela nova vida seria muito diferente da anterior. Na Índia, estava acostumada a mandar. Agora precisava aprender, precisava observar, precisava adaptar-se. Embora ainda fosse uma menina difícil e mal-humorada, pequenas mudanças começavam silenciosamente dentro dela. Sem perceber, o ambiente ao redor já iniciava sua transformação. E, além dos corredores silenciosos da mansão e dos vastos jardins escondidos, novos encontros mudariam completamente o rumo de sua história. A senhorita Mary, bem ao contrário, estava prestes a descobrir que o mundo era muito maior do que imaginava. E que, às vezes, as mudanças mais importantes começam nos lugares mais inesperados. O Jardim Secreto, capítulo 3. Atravessando a charneca. Na manhã seguinte, Mary acordou sentindo-se tão solitária quanto no dia anterior. A grande mansão permanecia silenciosa, e os longos corredores pareciam ainda mais frios sob a luz cinzenta da manhã inglesa. Depois do café da manhã, Martha entrou no quarto trazendo um pouco mais de alegria do que Mary estava acostumada a ver nas pessoas ao seu redor. Você deveria sair um pouco, sugeriu Martha. O ar da charneca faz muito bem. Ficar trancada dentro de casa o tempo todo não ajuda ninguém. Mary não estava acostumada a receber conselhos.
Na Índia, os empregados apenas obedeciam às suas ordens. No entanto, havia algo na sinceridade de Martha que despertava sua curiosidade. O que é exatamente uma charneca? Perguntou Mary. Martha sorriu. É uma terra aberta, cheia de urzes e gramados que parecem se estender até onde os olhos conseguem alcançar. Algumas pessoas acham triste. Eu acho linda. A descrição despertou algo novo dentro de Mary. Interesse. Pouco tempo depois, vestida com roupas apropriadas para o clima frio, ela saiu para explorar os arredores da propriedade. Ao deixar a mansão para trás, sentiu o vento tocar seu rosto. Era diferente do calor intenso da Índia. O ar era fresco, limpo e tinha um cheiro agradável de terra e vegetação. Ela caminhou devagar pelos jardins. Apesar do inverno ter deixado muitas plantas sem flores, havia algo encantador naquele lugar. Tudo parecia silencioso, mas cheio de vida escondida. Mary continuou andando até alcançar uma área onde encontrou um velho jardineiro trabalhando. Ele tinha uma expressão séria e estava concentrado em suas tarefas. Qual é o seu nome? Perguntou Mary. O homem levantou os olhos por um instante. Ben Weatherstaff, respondeu brevemente. Mary percebeu imediatamente que ele não parecia impressionado por sua presença. O que você está fazendo? Insistiu ela. Trabalhando, respondeu Ben, retomando suas atividades. A menina não gostou da falta de entusiasmo, mas decidiu permanecer ali observando. Foi então que algo chamou sua atenção. Um pequeno pássaro de penas avermelhadas pousou próximo deles. O passarinho parecia curioso e destemido. Ben Weatherstaff olhou para ele com um raro sorriso. Esse é um tordo. Parece gostar de aparecer por aqui. Mary observou o pássaro com interesse. Ele pulava alegremente pelo jardim, como se estivesse completamente à vontade. Sem saber exatamente por quê, Mary sentiu vontade de se aproximar. Talvez fosse a primeira vez que demonstrava interesse genuíno por algo fora de si mesma. Depois de algum tempo, ela voltou a caminhar. Enquanto explorava os jardins, percebeu que existiam muitos caminhos diferentes. Alguns levavam a áreas abertas. Outros terminavam em muros altos cobertos por trepadeiras. Foi então que avistou um grande jardim cercado por paredes antigas. Havia algo estranho naquele lugar. Parecia abandonado e completamente isolado do restante da propriedade. Mary aproximou-se lentamente. Tentou encontrar uma entrada. Caminhou ao redor dos muros, mas não encontrou nenhuma porta visível. A curiosidade começou a crescer. Por que aquele jardim permanecia fechado? Por que ninguém falava sobre ele? Depois de explorar por algum tempo, decidiu retornar para a mansão. No caminho de volta, percebeu algo diferente em si mesma. Estava cansada, mas era um cansaço agradável. O tempo ao ar livre havia despertado uma sensação incomum. Pela primeira vez desde sua chegada à Inglaterra, sentiu-se um pouco melhor. Ao retornar, encontrou Martha organizando o quarto. Gostou da charneca? Perguntou ela. Mary hesitou antes de responder. Acho que sim, admitiu. Martha sorriu. Eu sabia. O ar daqui faz bem às pessoas. Mais tarde, enquanto se preparava para dormir, Mary pensou novamente no jardim cercado por muros. Havia algo misterioso naquele lugar. Algo que despertava sua imaginação. Ela ainda não sabia, mas aquele jardim mudaria sua vida para sempre. Pela primeira vez em muito tempo, adormeceu pensando em algo além de si mesma. Pensou no tordo de peito vermelho. Pensou na charneca silenciosa. E, principalmente, pensou no jardim secreto escondido atrás daqueles antigos muros de pedra. Sem perceber, pequenas mudanças já começavam a acontecer dentro dela. A menina mal-humorada e solitária estava descobrindo a curiosidade. E, junto com ela, surgia a possibilidade de transformação. O verdadeiro mistério apenas começava. E o jardim secreto aguardava pacientemente o momento certo para revelar seus segredos. O Jardim Secreto, capítulo 4, Martha. Na manhã seguinte, Mary acordou mais cedo do que de costume. Desde sua chegada a Misselthwaite Manor, os dias pareciam longos e silenciosos. Ainda assim, algo havia mudado dentro dela após o passeio pela charneca e a descoberta do misterioso jardim cercado por muros. Pouco depois, Martha entrou no quarto trazendo o café da manhã. Você parece diferente hoje, comentou ela, observando Mary com curiosidade.
Mary ficou surpresa. Ninguém costumava notar mudanças em seu humor. Eu saí para caminhar ontem, respondeu. E gostou? Perguntou Marta com um sorriso. Mary pensou por alguns instantes antes de responder. Acho que sim. Marta pareceu satisfeita. Enquanto organizava o quarto, continuou conversando naturalmente, algo que Mary ainda considerava estranho. Na Índia, os empregados raramente falavam além do necessário. Marta, porém, tratava Mary como uma pessoa comum. Tenho muitos irmãos em casa, comentou Marta, somos 12 crianças. Mary arregalou os olhos. 12? Como é possível? Marta riu. Nem sempre é fácil, mas nunca nos sentimos sozinhos. A ideia intrigou Mary. Ela havia crescido cercada por adultos, mas sem companhia verdadeira. Nunca tivera irmãos ou amigos próximos. E vocês brincam juntos? Perguntou. Claro, respondeu Marta. Principalmente meu irmão Deacon. Ele adora os animais e passa muito tempo na charneca. Mary escutava atentamente. Os animais gostam dele, continuou Marta. Os pássaros pousam perto dele sem medo, e até os animais mais tímidos parecem confiar nele. A descrição despertou ainda mais curiosidade em Mary. Alguém capaz de conquistar a amizade dos animais parecia extraordinário. Após terminar suas tarefas, Marta observou Mary por alguns instantes. Você deveria continuar saindo para caminhar, sugeriu. O ar fresco deixa qualquer pessoa mais forte e feliz. Mary não respondeu imediatamente, mas, no fundo, sabia que Marta tinha razão. Mais tarde, decidiu explorar novamente os jardins da propriedade. Enquanto caminhava pelos caminhos cercados por arbustos e árvores antigas, percebeu que estava prestando mais atenção aos sons ao seu redor. O canto dos pássaros, o movimento suave do vento, o farfalhar das folhas secas no chão. Tudo parecia vivo. Ao passar perto do jardim murado, voltou a sentir a mesma curiosidade do dia anterior. Parou diante das antigas paredes cobertas por era. Mais uma vez, procurou por alguma entrada. Caminhou lentamente ao redor do muro, mas não encontrou nenhuma porta. Sentiu uma pequena frustração. Quem teria fechado aquele jardim? Por que ninguém entrava ali? Enquanto observava o local, ouviu um canto familiar. O pequeno tordo de peito vermelho apareceu novamente. Ele pousou próximo dela, inclinando a cabeça como se tentasse chamar sua atenção. Mary sorriu discretamente. Talvez fosse a primeira vez em muito tempo que sorria espontaneamente. Ela acompanhou os movimentos do pássaro enquanto ele saltava pelo jardim. Havia algo reconfortante em sua presença. Depois de algum tempo, decidiu retornar à mansão. Naquela noite, durante o jantar, percebeu que estava com mais apetite do que nos dias anteriores. O ar fresco e as caminhadas estavam produzindo mudanças inesperadas. Mais tarde, deitada em sua cama, pensou nas histórias de Marta sobre sua família. Imaginou como seria viver em uma casa cheia de irmãos. Pensou em Deacon e sua amizade com os animais. E voltou a refletir sobre o jardim secreto. Pela primeira vez desde a morte de seus pais e sua mudança para a Inglaterra, Mary começou a sentir algo diferente da tristeza e da irritação. Era curiosidade, era interesse, era a pequena esperança de que talvez houvesse coisas boas esperando por ela naquele lugar desconhecido. Sem perceber, a natureza ao seu redor começava lentamente a transformar não apenas os jardins de Misselthwaite Manor, mas também o seu próprio coração. E aquela seria apenas a primeira de muitas mudanças que estavam por vir. O Jardim Secreto, capítulo 5. O choro no corredor. Naquela noite, Mary teve dificuldade para adormecer. A grande mansão parecia ainda mais silenciosa quando o vento soprava do lado de fora, fazendo as antigas paredes de pedra emitirem pequenos ruídos. Deitada em sua cama, ela observava as sombras projetadas pela luz fraca que atravessava as cortinas. Misselthwaite Manor era enorme. Corredores longos se estendiam por diferentes partes da casa. Portas permaneciam fechadas. Muitos quartos pareciam esquecidos pelo tempo. Enquanto tentava dormir, Mary ouviu um som estranho. Ela ergueu a cabeça e permaneceu imóvel. Parecia um choro baixo e distante. Inicialmente, pensou que estivesse imaginando coisas. Mas o som voltou a ser ouvido. Era claramente alguém chorando. Mary sentou-se na cama. Quem poderia estar chorando naquela hora da noite? Curiosa, aproximou-se da porta do quarto e escutou atentamente.
O choro parecia vir de algum lugar distante dos corredores da mansão. Ela abriu a porta devagar e colocou os pés no corredor silencioso. As luzes estavam apagadas, tudo parecia envolto por uma atmosfera misteriosa. Mary caminhou lentamente, tentando descobrir de onde vinha aquele som. O choro surgia e desaparecia, como se alguém estivesse tentando escondê-lo. Enquanto avançava pelo corredor, encontrou uma das criadas. "Quem está chorando?" perguntou Mary. A mulher pareceu surpresa. "Ninguém está chorando", respondeu rapidamente. "Mas eu ouvi claramente", insistiu Mary. A criada desviou o olhar. "Deve ter sido o vento. Volte para o seu quarto, senhorita." A resposta não convenceu Mary. Ela tinha certeza de que ouvira alguém chorando. No entanto, decidiu retornar ao quarto. Deitada novamente, continuou pensando no mistério. Quem seria aquela pessoa? Por que todos pareciam evitar o assunto? Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Mary comentou o ocorrido com Marta. "Ontem à noite ouvi alguém chorando nos corredores", disse ela. Marta interrompeu o que estava fazendo. Por alguns instantes, pareceu desconfortável. "Provavelmente foi o vento", respondeu. "Não foi o vento", insistiu Mary. "Era uma criança chorando." Marta permaneceu em silêncio por alguns segundos. "Existem muitas coisas nesta casa sobre as quais é melhor não fazer perguntas", respondeu cuidadosamente. Essa resposta apenas aumentou a curiosidade de Mary. Depois do café da manhã, ela decidiu sair para caminhar pelos jardins. O ar fresco da manhã ajudava a clarear seus pensamentos. Enquanto caminhava pela propriedade, percebeu que estava começando a gostar daqueles momentos ao ar livre. Sentia-se mais forte, mais desperta, mais interessada pelo mundo ao seu redor. Ao passar próximo ao jardim murado, voltou a observar as altas paredes cobertas por era. O mistério daquele lugar permanecia vivo em sua mente. Assim como o choro que ouvira durante a noite. 2 segredos pareciam esconder-se em Misselthwaite Manor. O jardim fechado e a criança desconhecida. Enquanto refletia sobre isso, o pequeno tordo de peito vermelho apareceu novamente. Ele pousou próximo a Mary, observando-a com seus olhos atentos. A menina sorriu. De alguma forma, a presença daquele pequeno pássaro trazia conforto. Ela continuou caminhando até encontrar Ben Weatherstaff trabalhando nos jardins. "Você conhece o jardim cercado por muros?" perguntou Mary. O velho jardineiro lançou-lhe um olhar cauteloso. "Talvez conheça", respondeu. "Por que ele permanece fechado?" Ben voltou sua atenção para as plantas. "Existem histórias antigas sobre este lugar", respondeu. "Algumas portas permanecem fechadas por um motivo." Mary percebeu que não conseguiria obter mais informações naquele momento. Mesmo assim, sua determinação aumentou. Ela queria descobrir os segredos daquela casa. Queria entender quem chorava durante a noite. E queria encontrar uma maneira de entrar no jardim escondido. Naquela tarde, ao retornar para seus aposentos, percebeu que já não sentia o mesmo vazio dos primeiros dias. Sua curiosidade estava substituindo a solidão. Os mistérios de Misselthwaite Manor despertavam nela algo novo. Talvez aquela enorme mansão escondesse mais do que quartos silenciosos e corredores intermináveis. Talvez escondesse amizades inesperadas, descobertas importantes, e mudanças capazes de transformar completamente uma vida. Naquela noite, enquanto fechava os olhos para dormir, Mary prestou atenção ao silêncio ao seu redor. Desta vez, não ouviu nenhum choro. Mas sabia que, em algum lugar daquela enorme casa, alguém precisava de ajuda. E sentia que, cedo ou tarde, descobriria a verdade.